Até aqui, nós estudamos o conceito da multiplicação a partir da adição de parcelas iguais, construímos as tabuadas e realizamos as operações de multiplicação até com mais de 2 algarismos, fazendo uso do cubaritmo para que as etapas ficassem registradas e nós pudéssemos efetuar a multiplicação com tranquilidade. A nossa questão agora é estudar o princípio básico da análise combinatória. E isso é uma questão que está muito presente em situações do nosso cotidiano. Por exemplo, eu vou numa sorveteria, eu tenho inúmeros sabores de sorvete, eu preciso escolher 2 sabores. Eu também tenho 2 tipos de copinhos, entre o cone e a casquinha, ou o cone e um copinho. Então, nós temos assim a possibilidade de descobrir quantas escolhas nós podemos fazer mediante uma situação. É muito comum, por exemplo, no nosso celular, nós temos que criar uma senha de 4 dígitos, não é? Dentre os algarismos de 0 a 9, quantas possibilidades eu teria para criar essa senha de 4 algarismos? É disso que nós estamos falando, de problemas de contagem. Eu vou criar aqui com vocês 2 situações simples para que isso possa ser compreendido. A gente está ilustrando o conceito da multiplicação presente nessa situação, conforme nós já havíamos decidido fazer. Então, vamos apresentar um exemplo. Suponha que você tenha 3 modelos de bermudas para combinar com 5 cores de camisetas diferentes. E, além disso, 2 tipos de calçados, o tênis e as sandálias. De quantas maneiras possíveis você poderia se vestir? De quantas maneiras diferentes você poderia se vestir? Então, vamos analisar. Se eu tenho 3 bermudas, para cada uma delas, eu terei 5 camisetas. Portanto, se para cada bermuda eu tenho 5 camisetas, tendo a possibilidade de 3 bermudas, teremos 3 vezes 5, 15 maneiras diferentes de se vestir. Se eu tenho 15 conjuntos para me vestir a partir do tênis e 15 conjuntos para me vestir a partir das sandálias, ou seja, combinando com as sandálias, eu tenho, portanto, 15 vezes 2 igual a 30 conjuntos diferentes entre bermudas, camisetas e os 2 tipos de calçado. Tudo bem até aqui? Pensando nessa mesma situação, assim, nessa questão do princípio multiplicativo, vamos ajudar um pizzaiolo a montar algumas pizzas, escolhendo 2 sabores entre os 5 sabores disponíveis. Eu tenho calabresa, palmito, mussarela, frango e portuguesa. Você pode escrever todas essas possibilidades e, a partir da calabresa, ir montando os conjuntos. Então, você teria calabresa com palmito, calabresa com mussarela, calabresa com frango, calabresa e portuguesa. Esgotamos a possibilidade da calabresa, vamos para o palmito. O palmito já foi combinado com a calabresa, portanto, vamos combiná-lo com a mussarela, com o frango e com a portuguesa. A partir daí, damos sequência na mussarela, que combinará com o frango e com a portuguesa. E, finalmente, o frango combinando com a portuguesa. Se você escreveu todas essas possibilidades, verá que a quantidade que poderia ser escolhida é o resultado da multiplicação dos 2 sabores pelos 5 tipos de pizza. Ou seja, bastaria ter multiplicado 2 vezes 5 igual a 10.
E agora, também com exemplos bem simples, vamos finalizando o nosso 5º episódio com o último conceito que envolve a multiplicação, que é a proporcionalidade. Inicialmente, vamos analisar a seguinte situação. Se 1 litro de determinado refrigerante serve até 5 copos americanos, copos com capacidade de 200 ml, quantos copos iguais a estes servem 2 litros? E 5 litros? E 10 litros? Ao responder essas questões, nós vamos observar que a quantidade de copos servidos deve ser proporcional à quantidade de refrigerantes. Assim, se 1 litro serve 5 copos, 2 litros, eu tenho o dobro da quantidade de litros, eu tenho, então, como solução, o dobro do número de copos, ou seja, 2 litros servirão 10 copos. E 5 litros? De novo, se a minha quantidade inicial é de 1 litro e eu estou multiplicando essa quantidade por 5, se cada litro serve 5 copos, 5 vezes 5, 25, portanto, 5 litros servirão 25 copos. E por fim, 10 litros, estou multiplicando a quantidade inicial de 1 litro por 10, nos lembrando que 1 litro servem 5 copos, portanto, 5 vezes 10, 50. 10 litros servirão 50 copos. Ficou claro? Ficou simples esse exemplo, não é verdade? Eu tenho também uma receita de um determinado bolo. Eu tenho uma receita de um bolo de cenoura que rende 8 porções. A receita é o seguinte, olha os ingredientes. São 3 cenouras médias raspadas e picadas, 3 ovos, 1 xícara de café de óleo, 2 xícaras de chá de açúcar e 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Se você deseja fazer um bolo maior, um bolo que sirva 16 porções, por exemplo, a quantidade de ingredientes de todos eles tem que aumentar na mesma proporção. Isto é, se você deseja dobrar o tamanho do bolo, deverá dobrar a quantidade de ingredientes. Dessa forma, você precisará de 6 cenouras médias raspadas e picadas, 6 ovos, 2 xícaras de café de óleo, 4 xícaras de chá de açúcar e 4 xícaras de chá de farinha de trigo. Ficou fácil? Ficou compreensível esse exemplo de proporcionalidade? Nós vamos reservar um episódio do nosso podcast apenas para um estudo mais abrangente da proporcionalidade entre grandezas, mas que vai exigir que já tenhamos trilhado outros caminhos. No episódio 6, nós vamos tratar da operação de divisão entre os números naturais e eu espero você lá. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 29 de abril de 2019.